Imagina o sol poente banhando as colinas verdejantes de Sintra, onde as mansões antigas se erguem como sentinelas de um mundo de privilégios inabaláveis. Foi nesse exato momento, com o coração acelerado como um motor descontrolado, que Miguel Santos parou o seu velho furgão restaurado à porta da imponente Vila dos Oliveira. As mãos ainda sujas de graxa, o fato amarrotado e manchado, e um atraso de mais de uma hora que ecoava como uma sentença de morte. Ele sabia que ali, naquele portal de pedra e ferro forjado, começava a sua provação. Ana, a sua namorada, havia-o avisado, os pais dela, Paulo e Isabel, viam-no como uma nódoa no tapete imaculado da sua linhagem abastada. Mas nada o preparara para o veneno que se seguia. Miguel tocou à campainha, o som ecoando como um sino fúnebre pela vastidão da casa. A porta abriu-se devagar, revelando Ana, o rosto pálido de preocupação misturada com um pavor que o feriu como uma lâmina. Miguel, o que aconteceu? Estás todo sujo. E atrasado. Os meus pais estão furiosos. Ele tentou explicar, a voz baixa e rouca, havia uma senhora idosa na estrada, o carro dela avariou. Um Rolls-Royce antigo, daqueles que são uma relíquia. Não podia deixá-la ali sozinha, Ana. Foi só ajudar, mas demorou mais do que pensei. Mas antes que pudesse terminar, Paulo e Isabel surgiram atrás dela, sombras altas e frias sob a luz dourada do entardecer. Paulo, um homem de cabelos prateados e fato impecável, cruzou os braços, os olhos estreitos como fendas. Então é este o famoso mecânico. Chega tarde, sujo como um porco, e ainda tem a audácia de aparecer. Isabel, com os seus colares de pérolas reluzentes, torceu o nariz em desgosto. Ana, disseste que ele era apresentável. Isto é uma afronta à nossa casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um abismo onde Miguel sentiu o peso da traição. Ana baixou os olhos, as palavras presas na garganta, como se o medo de confrontar os pais a paralisasse. Ele havia mudado tudo por ela, limpado as unhas até sangrarem, ensaiado respostas polidas para esconder o orgulho pelo seu ofício. Mas ali, perante o desprezo deles, sentiu-se nu, exposto, como se o amor de Ana fosse uma ilusão frágil. Desculpem o atraso, murmurou ele, a voz tremendo de raiva contida. Mas ajudar alguém em necessidade não é uma desculpa, é uma escolha. Paulo riu-se, um riso seco e cortante. Escolha. Aqui, rapaz, as escolhas têm consequências. E a tua foi desrespeitar-nos. Vai-te embora antes que manches mais o nosso chão. Isabel acenou, os lábios curvados num sorriso cruel. Sim, talvez noutra ocasião, quando aprenderes a ser pontual e limpo. Miguel virou-se, o peito apertado por uma dor surda, uma ferida que se abria como uma fissura no asfalto. Sentia a traição de Ana na sua imobilidade, no modo como ela permitia que o humilhassem. Aquele era o preço do amor desigual, a solidão absoluta. Mas então, um ronco familiar cortou o ar, grave e poderoso como um trovão distante. Faróis brilhantes varreram o jardim meticulosamente aparado, iluminando a cena como um holofote impiedoso. Um Rolls-Royce Silver Cloud de 1960, reluzente sob o sol poente, parou atrás do furgão de Miguel. Paulo e Isabel congelaram, a arrogância evaporando-se num instante de confusão. Ana piscou, os olhos arregalados. A porta traseira abriu-se, e dela emergiu uma figura régia, Dona Catarina Oliveira, a matriarca da família, avó de Ana, uma mulher de 80 anos cuja presença impunha respeito como as muralhas do Castelo dos Mouros. Vestida num casaco de tweed e pérolas antigas, os olhos azuis penetrantes fixaram-se na cena com uma intensidade que fez o ar crepitar. Que raio se passa aqui? Perguntou Dona Catarina, a voz firme como o granito de Sintra, ignorando os filhos e focando-se em Miguel. Paulo gaguejou, mãe, este homem chegou atrasado e impróprio. Estávamos a despachá-lo. Isabel assentiu, o rosto corado. Sim, mãe, é inadmissível. Mas Dona Catarina ergueu a mão, silenciando-os como se fossem crianças birrentas. Os olhos dela demoraram-se nas mãos sujas de Miguel, no fato manchado, e um sorriso lento, astuto, formou-se nos seus lábios. Este homem salvou-me na estrada, deitado no cascalho frio a consertar o meu carro antigo. Sacrificou o seu tempo por uma estranha, sem pedir nada em troca. E vós, meus filhos, tratam-no como lixo. A revelação caiu como uma bomba, explodindo a fachada dos Oliveira. Paulo empalideceu, Isabel engoliu em seco, e Ana, finalmente, ergueu o olhar, uma lágrima escorrendo, mistura de alívio e culpa pela sua anterior passividade. A tensão acumulava-se como nuvens de tempestade, densa e opressiva. Dona Catarina subiu os degraus da vila,
o passo decidido, e tomou o braço de Miguel, um gesto de aliança que ecoou como uma declaração de guerra. Vem comigo, rapaz. Esta casa precisa de alguém com caráter, não de snobs vazios. Dentro da sala de jantar grandiosa, com candelabros de cristal e paredes forradas de tapeçarias antigas, o jantar transformou-se num teatro de humilhação. Dona Catarina sentou Miguel ao seu lado direito, o lugar de honra que Paulo cobiçava há anos. Ignorou os filhos, conversando apenas com ele sobre motores antigos, a arte de restaurar relíquias mecânicas. Diz-me, Miguel, qual o segredo para manter um carburador como novo? É como a vida, não é? Precisa de mãos habilidosas e paciência. Ele respondeu, a voz ganhando força, orgulho florescendo apesar da dor anterior. Paulo tentou intervir, mãe, falemos de investimentos, o mercado de clássicos está em baixa. Ela cortou friamente, investimentos. Isso é para quem não constrói nada com as próprias mãos, Paulo. Miguel aqui entende o valor real, não esses números ilusórios. Cada palavra era uma punhalada, empurrando Paulo e Isabel para um abismo de ressentimento silencioso. Eles sentiam o peso da traição, a mãe deles, a guardiã da fortuna familiar, virando-se contra eles por causa de um simples mecânico. Isabel murmurou, mas mãe, o pato está divino, importado de França. Dona Catarina provou, depois olhou para Miguel, bom, mas nada se compara ao prazer de reviver um motor esquecido. Tu concordas, não é? É o que nos define, as escolhas que fazemos quando ninguém vê. Ana observava, o coração dividido, amava Miguel, mas o silêncio inicial dela havia criado uma ferida, uma dúvida sobre a lealdade. Miguel sentia-o, uma dor surda que o impelia a não perdoar facilmente. Aquele não era um triunfo doce, era amargo, tingido pelo preço da humilhação que ele sofrera. A explosão veio no final, quando Dona Catarina anunciou, Miguel, o meu falecido marido colecionava automóveis clássicos, Bugattis, Ferraris antigas, que apodrecem no nosso garagem climatizado há 20 anos. Ninguém nesta família tem o dom para os cuidar. A partir de amanhã, serás o curador oficial da coleção Oliveira. Discutiremos os termos generosos. Paulo engasgou-se com o vinho, Isabel deixou cair o garfo. Mãe, não pode. É a herança da família. Dona Catarina virou-se, os olhos flamejantes, herança. A herança é o caráter, não metais enferrujados. Vós traíram os valores que eu ensinei, julgando um homem pelo exterior, em vez de pelo coração. Miguel tem a minha confiança absoluta. Respeitem-no, ou sintam as consequências. O silêncio que se seguiu foi um túmulo, onde o ressentimento fervia. Paulo e Isabel baixaram a cabeça, derrotados, sabendo que o preço da sua arrogância seria uma humilhação prolongada. Nos meses que se seguiram, Miguel mergulhou no garagem, restaurando as relíquias com mãos que agora carregavam não só graxa, mas o peso da vingança. Ana e ele casaram-se numa cerimónia bela em Sintra, mas as feridas persistiam, o silêncio dela naquela noite inicial era uma sombra, uma traição que Miguel não esquecia facilmente. Paulo e Isabel, forçados pela matriarca, visitavam o garagem, ouvindo explicações sobre mecânica com sorrisos forçados, o orgulho esmagado. Dona Catarina insistia, vê-do trabalhar, aprendei o que é humildade. Era a sua forma de retribuição, não violenta, mas implacável, expondo as fraquezas deles dia após dia. Uma noite, enquanto Miguel e Ana passeavam num Jaguar restaurado pelas colinas, o sol mergulhando no Atlântico, ele refletiu sobre o custo. A vingança trouxera justiça, mas também uma frieza no seu coração. Ana, o teu silêncio naquela porta. Doeu mais que as palavras deles. Ela apertou-lhe a mão, lágrimas nos olhos, eu sei, Miguel. Tive medo, mas paguei por isso. Agora, construímos algo real. Ele acenou, mas no fundo, sabia que algumas feridas cicatrizam devagar, como um motor antigo que ranja antes de roncar. A traição familiar havia mudado tudo, fortalecera-o, mas a um preço alto, onde o amor e o rancor dançavam numa dança eterna, sob o céu claro de Portugal.